Hoje, 5 de março, segundo domingo desse tempo da quaresma, um tempo forte de conversão, de voltarmos o nosso coração para Deus. E nesse domingo de meditarmos as leituras que a igreja nos oferece, pedindo essa graça de que não percamos tempo desse tempo da quaresma, mas ao contrário, busquemos essa maior intimidade, esse recolhimento para bem escutarmos o que o Senhor quer nos dizer e de fato cumprir os propósitos que nós tomamos no início da nossa quaresma. As leituras hoje que a igreja nos oferece, a primeira leitura do livro do Gênesis. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. E Abraão partiu, como lhe disse o Senhor. De hoje, o Senhor que dá uma ordem a Abraão e a gente vê a obediência de Abraão face esse chamado que o Senhor faz. O Senhor vai dizer a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então a gente vê essa missão que o Senhor dá a Abraão, que prontamente, sem saber para onde ia, sem saber o que aconteceria, houve no coração dele uma disposição de obedecer ao Senhor, nesse desejo de fazer a sua vontade. E o Senhor que vai, face a sua obediência, vai dar a ele uma terra e um povo numeroso, né? Face a obediência de Abraão, o Senhor que o torna fecundo e que abençoa. E a própria palavra vai dizer, né? Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e ser uma bênção. Então, nós percebemos que quando o nosso coração entra nesse desejo da vontade de Deus e que nós o obedecemos, mesmo não compreendendo muitas vezes aquilo que o Senhor nos pede, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dará graça e Ele nos multiplica face à obediência. A gente percebe a fecundidade e ao mesmo tempo a mão do Senhor que diz: você não está só, né? Eu caminho contigo, o Senhor caminha com cada um. E ele vai dizer a Abraão: eu vou abençoar aqueles que te abençoam, eu também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, de perceber a pedagogia de Deus nesse cuidado com Abraão, porque Abraão foi esse homem obediente, esse homem que escutou a sua voz, que saiu da sua terra e que correspondeu. E assim a gente pode ver essa leitura também como um chamado vocacional, né? O Senhor faz a cada um de nós deixar a nossa terra, a nossa casa, mas o Senhor, Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo, mas Ele nos dá aquilo que Ele deseja para cada um de nós, não aquilo que nós programamos ou projetamos. Então, pensamos neste dia, nesse domingo, nessa primeira leitura, essa graça de ter uma escuta da voz do Senhor, de sermos prontamente, né, que respondamos o seu chamado, que digamos ao Senhor: eu eis-me aqui, que foi de fato essa disposição do coração de Abraão, e o Senhor nos abençoa a partir da nossa oferta, a partir da nossa doação. O salmo de hoje é o Salmo 32. Pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdadeira. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia do amor do Senhor. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. Quanto a nós esperamos pelo Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti a nossa esperança. Então, o salmo de hoje é um salmo de confiança e ao mesmo tempo de olharmos o amor do Senhor com cada um de nós. Primeiro, o salmista vai dizer que devemos reconhecer a palavra do Senhor e toda a sua obra que Deus realiza. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta sem o seu devido efeito. Então, há uma obra que é realizada em nossos corações quando nós nos colocamos na escuta dessa palavra. Mas a frase bela desse salmo é: eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em seu amor. Então, aqueles que temem ao Senhor, que buscam, o olhar do Senhor repousa sobre cada um de nós. E nós podemos confiar e esperar no Senhor, porque diz o próprio salmista: Ele é nosso escudo, é nosso auxílio. E nós não devemos, e aqueles que confiam não perdem a esperança no Senhor. Então, essa é a graça da confiança. Não perdemos a esperança no Senhor e saber que Ele realiza a sua obra, mas, sobretudo, que o Senhor é o nosso auxílio e a nossa proteção, né? O Senhor é esse Deus que cuida de cada um de nós. Ele é o nosso escudo, Ele que nos protege. Mas, para isso, é necessário, de fato, guardarmos a sua palavra. De fato, é necessário tomarmos posse dessa palavra como essa obra
de vida, de verdade, essa obra de salvação no meio de nós. A segunda leitura de hoje é do 2 Timóteo. Participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiado no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Acho que essa frase já é a frase que você deve grifar na sua palavra. Confiar no poder de Deus e aceitarmos participar do seu sofrimento, que nos salvou e nos chamou com a vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Ou seja, o Senhor nos chama não por causa das nossas capacidades, das nossas obras, dos nossos dons, mas Ele nos chama porque o Senhor, Ele pousa sobre nós a sua graça e o seu chamado, Ele é irrevogável e Ele vai além das capacidades ou das fragilidades que nós podemos trazer. Então, a leitura de hoje é dizer que esse chamado do Senhor sobre cada um de nós, primeiro, Ele quer nos chamar uma vocação que é santa. Então, a vocação não vem de nós, vem de Deus, porque Deus é santo, a santidade parte dele. Mas também o Senhor nos chama não por aquilo que nós somos ou pela obra que nós realizamos, mas ao contrário, porque há um desígnio do chamado de Deus sobre cada um de nós. E é essa graça que o Senhor dá. Então, talvez hoje, nesse domingo da Quaresma, o Senhor quer vos chamar, né? Tem um chamado aí que bate na porta do teu coração. E você deve ter esse coração confiante que a graça, o dom, não vem de nós, mas é dado pelo poder de Deus. E o Evangelho de hoje é de São Mateus. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma montanha santa. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. O evangelho de hoje é o evangelho da Transfiguração, um evangelho muito conhecido, e o Papa Francisco, agora na Quaresma, ele lançou, né, a mensagem da Quaresma falando desse evangelho da Transfiguração. Então, peçamos ao Senhor de verdade nessa Quaresma de viver esse mistério, de sermos transfigurados com Deus, nessa escuta, né? A gente percebe aqui que os discípulos estavam ali com o Senhor, foram transfigurados, foi viver esse momento tão místico de intimidade com Deus que eles nem queriam partir, né? Queriam fazer ali 3 tendas. Então, a Quaresma é esse tempo favorável para armarmos a nossa tenda nesses 40 dias, para escutarmos a sua voz, contemplá-lo e deixar que o Senhor nos transfigure, que Ele renove o nosso coração, deixar que o Senhor de fato venha no meio de nós fazer a sua obra de conversão e salvação. E a leitura patrística de hoje é dos sermões de São Leão Magno Papa. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja.
de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecerá na cabeça. Então, eu convido você ao longo desse dia a meditar esse sermão de São Leão Magno sobre, de fato, esse evangelho da transfiguração. Que peçamos ao Senhor neste dia a graça de, mais uma vez, repito, de sermos transfigurados no Senhor nesse domingo da Quaresma. Que Deus nos abençoe e tenha um santo domingo.